Quem tem irmãos, sejam eles mais velhos ou mais novos, sabe que a gente sempre tem a impressão aquela de que o irmão é o mais protegido, ou os irmãos é o mais amado, os mais paparicados. Os pais aqui, ó, juram de pé juntos que não, que amam todos os filhos do mesmo jeito, igualzinho, que tratam todos da mesma maneira. Mas você sabia que até os especialistas defendem que esse amor igual é impossível, que dá para amar de uma forma diferente, que isso é possível? É isso mesmo. De acordo com eles, os pais, apesar de tentarem, de se esforçarem muito, sempre têm um preferido. Vamos entender melhor essa questão? Na reportagem do Emanuel Perim e do Almir Júnior. Balança! O tema é polêmico. Será que alguns pais, ou todos os pais, eles privilegiam alguns filhos e outros não? Será que existe filho preferido? A intenção dessa reportagem é falar sobre essa história. Tem muitos pais que vão torcer o nariz para isso. Sabe por quê? Porque eu começo essa reportagem falando com os filhos, ou com as filhas. Cheguem mais perto de mim aqui, Beatriz, Bianca, duas irmãs. A Bianca tem 16 anos, a Beatriz tem 10. Uma diferença de 6 anos entre elas. E eu quero saber dessas duas se tem alguma delas que é a queridinha do papai e da mamãe. Com licença, mas vou começar com a mais velha, pode ser? Pode. Me diga uma coisa, Bianca. Quem que é a preferidinha por lá? Tem momentos e momentos, né? Sempre tem um momento em que a minha irmã acaba sendo a preferida, ou em que eu acabo recebendo um pouco mais de atenção, mas eu acho que não existe muito negócio de ser o preferido. Por exemplo, a tua irmã, ela recebe mais... Em que momentos você percebe que ela recebe mais vantagens, assim, que ela é mais protegida? Acho que quando eu chamo a atenção dela, por ela ter feito alguma coisa que eu não tenha gostado, e eu brigo com ela, e daí meu pai e minha mãe, não briga com sua irmã, ainda... Ela é muito pequena para entender isso. Ela é novinha. Essas coisas desse tipo. Agora vamos falar com a mais novinha. Beatriz, fala pra gente como que funciona assim. Você acha que às vezes você é mesmo mais protegidinha? Ou você acha que a tua irmã também é protegidinha às vezes? Como que é? Olha, às vezes acontece dos meus pais dizerem, Bianca, você também não está certa. A Beatriz também pode estar errada, mas você também não está certa. E depende do dia, depende da coisa que está acontecendo. Você já teve algum momento que você pensou, não, mas eles estão protegendo ela? Tem algum momento assim? Já, quando eu era criança, principalmente. Ela conta uma história, eles acreditam. Tipo daí, quando eu conto, não. Agora, voltando a falar com a Bianca. Bianca, teve algum momento, assim, por exemplo, de festa de aniversário ou presente que você achou, estão privilegiando ela, mas ok, ela é mais nova, eu aceito isso? Ou não? Uma vez, quando eu era um pouco menor, acho que com meus 10 anos, que nem ela, eu fiz uma festa de aniversário e a madrinha dela foi convidada. E a madrinha dela trouxe um presente pra ela também. E era o meu aniversário, e eu fiquei muito ressentida. Mas você não tinha, você ganhou também? Não, eu ganhei também, mas é que ela também ganhou, sabe? Tipo, no meu aniversário. Por que ela ganhou presente no meu aniversário? Porque ela é menorzinha. Porque é a madrinha que trouxe. E aí você ficou bem de boa, claro, né? Ganhou o presente, fazer o quê, né? Ótimo. Tá bom pra você. Gente, é o seguinte, a gente agora, depois de falar com elas, a gente vai conversar com o responsável por essas duas, com o pai delas. E será que o pai de vocês vai falar o quê? Será que ele vai admitir que às vezes uma é privilegiada? Ou você acha que não? O que ele vai falar? Acho que não. Ele vai dizer que o amor é igual para as duas? Sim. E você, o que você acha, Beatriz? É a mesma coisa. Ele vai falar que é igual. Será? O Guilherme é técnico em informática em uma empresa de Curitiba. Fomos até o escritório dele. Com licença. Guilherme. Aqui que trabalha o Guilherme, tudo bem? Prazer, Emanuel. Bom, Guilherme, estava falando agora há pouquinho com duas moças muito bonitas e elas estavam me falando sobre a realidade dentro da casa. Você é um pai que privilegia um pouco uma do que a outra? Tem esse favorecimento ou, na sua opinião, não? Bom, na verdade, eu não quero privilegiar nenhuma nem a outra. O que ocorre é que, conforme a idade delas, eu
Eu dou alguns privilégios por causa da idade, o amadurecimento. Então, algumas coisas vêm com a idade, não por causa que eu amo uma mais que a outra. Bom, vamos então chamar essas duas meninas, né? Com vocês já conhecem elas, né? A Beatriz e a Bianca chegando no local de trabalho do pai delas, invadindo aqui durante a tarde. Gente, podem vir aqui do meu ladinho, falei já com elas e agora eu falo com o pai também. Elas me expuseram algumas situações, como você viu aí, você que está em casa, como por exemplo quando tem briga. Guilherme, quando tem briga, qual das duas que você acaba tomando defesa? A menorzinha, a maior? Quer dizer, menorzinha mais ou menos, porque olha o tamanho da Beatriz. Isso é conforme a situação, né? Obviamente a gente sempre quer ouvir as duas, o que tem a dizer. Elas não são de brigar muito, né? Mas quando uma bate na outra ou tem uma agressão, eu já falo, não, nenhuma tá certa, né? A agressão é uma coisa que a gente não compactua. Não compactua de forma alguma, né? Ok. E em discussões, né, daí tem a questão de sempre uma ouvir o lado da outra e poder dialogar, né? Eu acho que elas têm que resolver os problemas delas, não o pai, né? Então é uma forma da gente também educá-las, né? Para que no futuro elas tomem as suas próprias decisões e saibam resolver os seus problemas, né? A mais velha não concordou tanto assim com essa explicação do pai. Olha aí. Quando eu brigo com a minha irmã por alguma coisa que ela fez, daí eu acho que ele fala, não, ela é menor, ela não entende muito bem. E aí? Algumas situações realmente a menor não entende, né? E age, às vezes, por falta de experiência, né? Eu acho que as mais velhas têm que entender que as mais novas, às vezes, não têm essa experiência, mas a mais nova também tem que ouvir a mais velha, porque, afinal de contas, a mais velha já teve algumas experiências com o pai, né? Então sabe como cuidar das coisas. Ser pai não é tarefa fácil, né, Guilherme? Mas será que é possível amar todos os filhos da mesma forma? Essa psicóloga é bem realista. Ela diz que não. Não, porque esses pais, eles não são a mesma pessoa, né? Então, vamos supor, pensando aqui numa relação de dois irmãos. Você vai ter o filho mais velho e o filho mais novo. Quando eles tiveram esse filho mais velho, eles não eram pais ainda. Então, eles foram pais pela primeira vez, eles viveram uma experiência, eles foram influenciados por essa experiência, eles tiveram determinados feedbacks dessa criança e depois veio um segundo filho, né? Então, eles já são pais agora, eles não são mais pais pela primeira vez. Eles já têm alguma experiência com algum manejo, com algumas necessidades, eles aprenderam algumas coisas, eles observam outras coisas. Então, a diferenciação sempre vai existir. Relação entre pais e filhos é algo tão complexo que o assunto é tratado até na Bíblia. A parábola do filho pródigo trata de um pai que aceita o filho de volta, mesmo após ele abandonar a família e viver uma vida de prazeres. Para este Frei, o texto trata do acolhimento e amor que devem ser inerentes a todos os pais. Deus não muda de ideia em relação a seus filhos. Ele, por essência, é amor, é perdão, é compreensão, é acolhida, né? Então, nesse sentido, uma vida familiar que se fundamenta e se inspira no amor de Deus, sempre pode, mesmo com todas as dificuldades, as diferenças entre pais e filhos, às vezes até um filho ser mais privilegiado em dado momento, na atenção, no carinho do pai ou da mãe, nos inspirando neste pai da passagem do filho pródigo. Uma vida familiar só tende a caminhar para o rumo certo e tende mais ainda a dar muito certo. E com amor e diálogo não tem erro. O Guilherme, por exemplo, o amor que une essa família se expressa nos pequenos gestos. É um grande exemplo pra mim. Sério? Pra falar a verdade, uma vez eu falei, Bi, quando eu crescer eu quero ser que nem você. Oh, que legal isso, que bonito. É legal isso, né, Guilherme? Eu fico orgulhoso, né, de saber quando minhas filhas entendem essa forma de seguir o exemplo, né, uma da outra.
E a gente, como pai, é esse o papel que a gente tem que exercer, né? Saber que a gente tem que ensinar elas para o futuro, não apenas para a situação, né? Vai ter um momento que um filho vai fazer algo que ele precise, ou necessite, ou seja importante ele receber um pouco mais de atenção. Mas é o pai entender, né, que esse momento foi importante e, de repente, no momento seguinte, dizer para o outro filho, veja, olha, hoje o seu irmão precisou que eu saísse com ele, ou que eu ficasse lá com ele, ou que eu fizesse isso para ele. Mas vai ter o seu dia também. O problema é que, às vezes, os pais não falam sobre isso. E isso fica subentendido. E o que fica subentendido não fica resolvido.